Estamos começando agora mais um programa Cindy News. O programa Cindy News é produzido pela Universidade Corporativa Cindy Clube, que é o setor educacional do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Quem está conosco hoje é a doutora Lourdes Possato, que é psicóloga, é especialista em Gestalt terapia pelo Instituto Sede Sapiência, é especializada em hipnoterapia ericksoniana, que ela vai explicar depois o que é isso, em hipnose e alfagenia e várias técnicas de relaxamento e meditação. É criadora do projeto Biodança, Equilíbrio Global, e tem estudos aprofundados em cromoterapia, gemoterapia e terapia floral, entre outras. A doutora Lourdes Possato é autora de 5 livros, todos eles tratando da relação do homem ou do ser humano consigo próprio e com a sociedade e as decorrências dessa existência. Então nós temos aqui um livro que é A Ansiedade sob Controle, o último, que é o Equilíbrio Emocional, né, Lourdes? Isso. Temos A Essência do Encontro, É Tempo de Mudança e Cura Emocional. Então, são todos trabalhos que dizem respeito à existência do homem. É isto? Correto. E a problemática com ele mesmo. Com ele mesmo, né? Muito obrigado, Lourdes, por você estar conosco aqui no programa da Universidade Corporativa Cindy Clube, que é a universidade como centro de formação e capacitador de profissionais, é também uma entidade divulgadora das mais variadas culturas, dos mais variados aspectos de trabalhos, sejam eles formais ou alternativos. E aqui, lendo o seu breve currículo, que é muito mais extenso do que esse que eu falei, eu vejo que você, a par de ser uma psicoterapeuta formal, você se utiliza de elementos que a gente leigamente pode denominar de alternativos. Correto. Né? E como é que você faz para misturar este trabalho científico formal da sua formação de psicóloga com estas técnicas? Basicamente, Fraga, eu parto do princípio que o homem não é apenas uma mente, não é apenas um corpo. Então eu acredito muito nessa abordagem holística de mente, corpo, espírito, energias. Então a gente procura trabalhar o ser humano de uma maneira completa. Quer dizer, eu não posso trabalhar só a emoção sem levar em consideração as crenças, sem levar em consideração o mundo hoje, como é que está, essas influências sociais. Então tudo a gente precisa trabalhar de uma maneira integrada. Então é aí que entra um termo que eu gosto muito, que é a metafísica, que procura trabalhar paralelamente à psicologia, à física, os fenômenos um pouquinho mais abrangentes, que a gente diz. Então nós vamos ter um olhar um pouco mais abrangente, não tão superficial, não tão fisiológico. Seria Quando isso. Você fala metafísica, fala um pouquinho para o nosso telespectador qual é a visão metafísica, o que ela contempla. Olha, a metafísica tem como base a física quântica, onde nós temos uma visão do homem de uma maneira integrada. Então, como eu disse, não é apenas uma mente, não é apenas um corpo, não é só um conjunto de pensamentos, tudo isso se interrelaciona. Por exemplo, nós visamos muito a parte energética, então o padrão de energia que uma pessoa emana por conta das atitudes que ela tem consigo mesma. Então a maneira como você se trata emana
flui um padrão de energia em torno de você e isso faz você atrair determinadas situações. Quer dizer, nós estamos falando de padrões de semelhanças de energia. Tipo, o ímã atrai o ferro, ele não atrai o plástico. Então, tem leis naturais, tem leis universais que a metafísica acredita, essa é uma delas, você atrai o que você está vibrando. Uma outra grande lei é que nada é por acaso mesmo, que o que é em cima é embaixo, então tem mecanismos de semelhança universais que funcionam dentro do nosso corpo, dentro de uma célula, funciona a nível de cosmos também. Então são essas leis que a gente visualiza inserindo o ser humano dentro de um todo, para que ele também possa se responsabilizar como um meio de modificação. Quer dizer, ele, através da mudança dele mesmo, quando ele se positiva, quando ele fica melhor, ele consegue criar uma influência nesse meio. Principalmente quando ele percebe a responsabilidade que ele tem pelo próprio corpo, pelo ambiente que ele está, né? Então eu gosto muito dessa visão integrativa. Então, Lourdes, eu queria ouvi-la, né, saber a sua opinião a respeito de algo que anda muito na moda aí, principalmente depois dos livros e dos vídeos, tipo O Segredo, Sim. Essas coisas todas que foram divulgadas, né, que tiveram um grande sucesso até, sucesso mundial, e no Brasil também não ficou sem ser tocado por esses trabalhos, onde psicólogos, físicos, metafísicos, matemáticos, tal, emitiam seus conceitos e as suas opiniões, mas o final da história, me parece, e das conclusões que se tirava do conjunto das explicações, é que você pode ser aquilo que você pensa. Né? Na sua opinião, é isso mesmo? Você pode ser aquilo que você pensa? Você pode ter aquilo que você pensa? Porque, e aí eu, francamente, que vi algumas coisas dessa linha aí, fico meio assim, querendo entender um pouco, quando o fulano lá divulga e explica que ele pensou numa casa fantástica tal, e depois essa casa fantástica ele obteve. Como é que é isso? Explica um pouquinho na tua visão técnica. Olha, eu não assino embaixo completamente. Eu acho que a gente tem que olhar fatores muito importantes que todos nós trazemos, que são as nossas crenças emocionais. Veja bem, todo mundo está inserido dentro de uma família. A criança nasce, eu acredito muito que ela já traz um conteúdo dentro da natureza dela, a natureza única. E essa natureza vai ser influenciada pelo meio e algumas coisas ela vai captar mais ou menos justamente por conta da natureza que ela já tem. Então, a criança vai absorvendo crenças, ela vai absorvendo coisas que são passadas pela família, pela sociedade, enfim, nós já temos um inconsciente coletivo que a gente já traz. Então é um conjunto de crenças emocionais em cima das quais a gente cria decretos de sobrevivência, que eu chamo. Esses decretos de sobrevivência é uma maneira da gente viver. Então, quer dizer, nós estamos aqui para viver, então nós vamos viver. De que maneira? Pode ser boa, pode ser ruim. Na maioria das vezes, nós absorvemos decretos de sobrevivência para viver de uma maneira mais ou menos. Como, por exemplo, uma coisa muito comum, aquela pessoa que ela acha que ela tem que agradar todo mundo, que ela tem que ser perfeita, que ela não pode errar. Então, são coisas que vão estragando a natureza, porque não fazem parte da natureza única dela. Então, por conta dessas crenças emocionais, se a pessoa lá na frente não entender e não trabalhar tudo isso, não basta fazer isso que o segredo fala, tá? Eu não acredito, sabe por quê? Porque existem as resistências. Então, se uma pessoa começa a mentalizar, olha, eu quero uma casa X, eu quero um carro tal,
aquela imagem que ela começa a projetar, começa a bater de frente com as crenças que ela já tem lá dentro, como a PNL, a programação neurolinguística explica muito bem, coisas que já estão ali a nível de inconsciente e que elas começam a entrar em conflito. Então é como se você jogasse uma força de um lado, uma força do outro brigando, o que acontece? Nada. Então se a gente não trabalhar essas resistências, essa compreensão dos nossos conteúdos emocionais, você pode ficar o dia inteiro criando imagens que elas não vão simplesmente plasmar, sabe? É um pouco difícil, eu diria meio impossível, até enquanto a gente não limpar o que precisa ser limpo para que você coloque uma imagem um pouco melhor. Até porque o segredo ventila muito a história da autoestima. Quer dizer, agora, quem é que hoje tem uma autoestima boa? É difícil, necessariamente, com as crenças que nós temos, as imposições. Então, nós vamos ter que trabalhar essa autoestima, nós vamos ter que trabalhar o equilíbrio da pessoa para que ela possa até entender como atrair as coisas que ela quer, não é? Porque simplesmente achar que isso resolve tudo, eu não acredito. Então, aí você fala em equilíbrio, né? Equilíbrio, os próprios orientais são fanáticos por equilíbrio, haja vista a teoria do yin e yang, né? Que tudo é equilíbrio e que a grande busca do ser humano é pelo equilíbrio. E aquele que tem equilíbrio está centrado e, portanto, mais apto a viver. Mas o equilíbrio é uma meta a ser alcançada muito difícil, não é isso? Isso é mais ou menos como o bom senso, né? Todo mundo acha que é fantástico, é bom, e todo mundo acha que tem, mas em poucos se encontra o bom senso. Na realidade, a gente até tem o bom senso. O difícil é perceber que tem. E aplicá-lo devidamente. Então, nessa questão do equilíbrio, aí eu estou querendo ser um pouquinho prático para você falar com o nosso telespectador. Qual seria um caminho, evidentemente, cada um é um, mas um caminho assim mais universal, mais genérico, para o equilíbrio? Para o equilíbrio. O que você diria em alguns pontos, você que trabalha no seu dia a dia com isso e contacta com uma infinidade de pessoas, qual é o caminho que você indicaria, assim, em pontos muito gerais, para que alguém vá indo para esta estrada do equilíbrio? Tá. Nos meus livros, eu estou tentando, desde o primeiro, que é o Em Busca da Cura Emocional, mostrar para as pessoas que é possível ter esse equilíbrio. Então, o que envolve o equilíbrio é basicamente autoconhecimento, que essa pessoa precisa sentir, perceber quem é ela. Uma coisa importante no equilíbrio, como eu estou colocando nesse último livro, como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir. Porque se nós temos o dia todo pensamentos que ficam na nossa mente, nós temos ações baseadas nesses pensamentos, mas o que nós menos fazemos é fazer a conexão do como nós nos sentimos com alguma coisa. As leis da natureza são muito claras, elas primam o bem-estar, quer dizer, a lei universal implica que tudo que é realmente natural, tudo que é realmente verdadeiro, conduz a um bem-estar, traz um bem-estar. Só que eu vejo pessoas agindo de uma maneira a não perceber se o que ela faz conduz ou não a um bem-estar, se vai gerar um resultado agradável, confortável ou não. Então, basicamente, a gente precisa estabelecer uma espécie de conexão entre o que nós sentimos e o que nós fazemos. Nós temos na nossa natureza sentidos, né? O nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão, e nós, principalmente, nós sentimos frio, nós sentimos calor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você está colocando uma roupa e você sai lá fora, está frio. Como é que você sente que está frio? Você sente. Aí você volta, coloca um agasalho a mais, aí de repente começa a esquentar e você tira o agasalho. Quer dizer, você está fazendo isso porque você sente o que você precisa, tá? Se nós sentimos fisicamente,
materialmente, como por exemplo comprar uma roupa, eu vou experimentar a roupa, eu vou comprar um sapato, eu vou experimentar o sapato, e eu vou levar aquele que fica confortável, né? Eu vou levar aquela roupa que eu gosto, que eu achei bonita, que veste bem. Um outro exemplo, você vai num restaurante, você não vai escolher uma comida que você não gosta. E se você experimenta uma comida que não tem um sabor legal, você não come, não é verdade? Ninguém faz isso assim, porque é simpático. Então, esses sentidos aqui, nós sabemos usá-los a nível material e físico, mas será que nós sabemos usar no nível mais sutil, que é o emocional? Então, a terapia, ou eu procuro passar exatamente isso através do livro. Sinta, nós sabemos, o sentir está o tempo todo com a gente, 24 horas por dia. Só que nem sempre nós nos ligamos nesse sentir, porque nós temos um hábito, principalmente nós ocidentais, de ficar pensando. Então a gente pensa, delibera, imagina, e às vezes é até difícil para uma pessoa perceber o quanto ele está na ilusão, o quanto ele acha um monte de coisas que não são reais. Então, na verdade, o que você está dizendo é que, em linguagem bem popular, viaja muito. Viaja muito, exatamente. Então, como é importante, se ele puder entrar em contato e perceber que aquela ilusão, que aquela expectativa faz mal, sabe, gera ansiedade dentro dele, gera uma ansiedade negativa. Isso que eu ia dizer, isso tem uma ligação direta com a ansiedade. Tem, bastante direta. E aí, vou já para o outro tema aqui do seu livro, que é a ansiedade sob controle. Da mesma forma como ser equilibrado é uma meta que... Está tudo ligado, que não é verdade? Não ser ansioso ou baixar a ansiedade também é uma razão de conforto, porque quem vive muito ansioso e quem está em algum momento com alta ansiedade, sem dúvida ele se sente numa situação desconfortável. Muito. Porque todos nós, e eu mesmo, quando estou ansioso, eu tenho mais dificuldade em fazer coisas bem feitas, em estudar, em ler, até em ver televisão. Né? As coisas mais simples ficam mais difíceis porque você está ansioso. Então, é um estado meio de ebulição, não é? Interior. Agora, a gente sempre ouve de vocês, técnicos, dizerem, não, tem que baixar a ansiedade, tem que diminuir a ansiedade. E a pergunta, novamente, é como buscar esta meta também de diminuir e baixar a ansiedade? Se você vive numa cidade como a nossa, por exemplo, e vive num mundo extremamente competitivo, vive em circunstâncias extremamente solicitadoras das suas capacidades, né, das suas capacidades mentais até, como controlar isto nessas situações e neste cenário? Buscando a centralidade. O que é ansiedade? A ansiedade é todo momento onde nós não estamos no aqui e agora. Então, por exemplo, eu posso estar amanhã, no ano que vem, e ficar ali, né, divagando o que vai acontecer, como vai ser. Tentando prever, você diria? Tentando prever. Agora veja, nós temos que diferenciar a ansiedade positiva e a ansiedade negativa. Por exemplo, se a gente está programando uma viagem, algo gostoso, né, então eu vou programar que roupa que eu vou levar, eu vou reservar hotel, eu vou comprar passagem. E isso é uma ansiedade positiva, percebe? Eu estou planejando. Está te dando prazer. Isso, quer dizer, eu estou envolvida com uma coisa gostosa. Mas sabe aquela linha de pensamento onde as pessoas simplesmente pensam como vai ser? E se não der certo? E se eu perder? E se a pessoa gira assim, de tal forma comigo? Quais meus prejuízos sobre... Exato. Então, o que é essa linha? Altamente catastrófica, altamente negativa. Só que veja, no aqui e agora, o amanhã eu não sei. Então, se eu simplesmente vou enveredar por uma linha catastrófica, eu estou desconsiderando as probabilidades positivas, porque se eu não sei, tudo é matematicamente previsto, 50% para o positivo e 50% para o negativo.
Como eu não posso controlar esse amanhã, onde é que eu tenho que estar? No aqui e agora. Então, se eu estiver no aqui e agora, nessa centralidade, eu vou ter muita consciência, justamente do que eu estava falando antes, do que eu estou sentindo, porque nós não podemos sentir amanhã, nem ontem. Nós sentimos no agora, nós sabemos o que está acontecendo no agora, é o nosso grande ponto de contato. Então, trabalhar a ansiedade é ficar no aqui e agora, consciente do teu campo de ação. Você diria que é evitar o sofrimento por antecipação? O sofrimento é justamente isso. É o como nós desenvolvemos e deixamos que a nossa mente funcione em cima de coisas que nós não sabemos, não controlamos, não temos a menor condição de estarmos lá, porque isso é loucura, né? Então a gente fica divagando numa ilusão danada, quando o correto seria você ficar no aqui e agora, porque é o único momento que nós temos de fato, até para saber o que fazer, né? Então, perante uma situação que nós tanto tememos, né, a gente precisa se perguntar, bom, o que é que dá para fazer com isso? O que é que eu posso fazer no aqui e agora para encaminhar essa situação? Então é o caso, por exemplo, de uma pessoa que de repente está procurando emprego, ela tem medo de perder o emprego, talvez ela possa fazer cursos, talvez ela possa aprimorar os conhecimentos dela, ao invés de só ficar se preocupando quando é que ela vai perder o emprego, porque isso levaria a um sofrimento desnecessário, a uma ansiedade negativa. E sabe qual é o maior problema da ansiedade negativa? É a somatização de sintomas. Então, com o tempo, a pessoa pode desenvolver uma série de problemas físicos simplesmente porque ela ficou ansiosa. Quer dizer, e é isso que é interessante a gente tentar perceber. Dá para controlar? Dá. Dá para deixar de ser ansioso? Não. Seria absurdo, seria a mesma coisa que morrer, né? Então, nós precisamos ser o que nós somos, respeitar a nossa natureza, mas ficar no aqui e agora. Então, existem dicas de respiração, de alfagenia, de biodança, de meditação, para que você aprenda a ficar no aqui e agora. Quer dizer, eu acho que essas são as ferramentas que nós podemos usar para criar essa centralidade. Que é mais ou menos ir resolvendo os problemas quando eles chegam da melhor forma possível. E tendo consciência do campo de ação, porque eu tenho muita experiência no trabalho, principalmente com mulheres, com mães, que se preocupam tanto com a família, com os filhos, e elas não percebem que a preocupação sozinha não leva a nada. Ou elas percebem o que é que elas vão fazer para se ocupar de fato, que isso aqui depende realmente dela falar, dela direcionar, ou aquele controle que ela realmente precisa largar, porque se ela só se preocupar, achando que tudo é uma responsabilidade dela, ela entra numa cobrança tão grande, numa ansiedade tão grande, que vai gerar até uma síndrome do pânico, uma depressão lá na frente, porque é uma somatização, é um acúmulo de situações mal resolvidas, que desencadeia esses quadros, né? Até porque você... por mais que você seja controlador, por mais que você atue, né, há intercorrências inevitáveis que você não tem a mínima ação sobre elas, né? E é uma tendência a gente querer controlar, em fechar tudo, né? Principalmente nessa relação com os filhos, porque o objetivo é sempre que eles tenham o melhor e você quer atuar nisso, mas tem algumas coisas que não tem a mínima chance de você interferir, né? Querer o melhor, nós poderíamos definir como uma grande intenção, é bom isso. Agora, será que dá para atuar nesse melhor? Não. Então, há necessidade sim... Ou talvez dê para atuar em parte, né? Nas coisas que você pode interferir. Lógico, né? Naquilo que você pode interferir no sentido de falar, direcionar, de educar, sugerir... Né? Apoiar, com certeza, mas tem coisas que terminantemente vão depender do filho. Ele tem livre-arbítrio, então é uma questão de idade. Se ele for pequenininho, está sob a nossa responsabilidade, mas se ele já cresceu, eu sinto muito, né? Então vai ter que delegar a responsabilidade, vai ter que estar do lado, orientando, falando. Lógico que a gente deve e pode falar tudo que a gente quer, tudo que a gente sente, encaminhar, orientar, enfim. Mas a gente precisa perceber o campo da ação. Eu não posso fazer o outro feliz se ele não quiser, se ele não estiver pronto. Até porque, voltando lá ao início da nossa conversa, cada um é um. Cada um é um. E cada um traz parte
do seu potencial e da sua carga genética que vai determinar algumas coisas na vida dele. Sim. O que o ambiente pode fazer é melhorar o que já é bom e minorar o que vem de ruim, né? Por isso que o diálogo nas famílias é tão importante, né? É aquela história de você colocar para o seu filho como que você o sente. E você pode sugerir, eu no seu lugar faria. Vamos colocar a coisa no condicional, mas nunca jamais chegar intimando, criticando. Por quê? Porque o outro vai se armar, ele não te ouve, e aí não adianta. Só cria um distanciamento entre as pessoas. Lourdes, nós estamos terminando aqui o programa. Eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. E em breve convidá-la, porque eu gostaria de falar, e evidentemente hoje não tivemos tempo, sobre esses trabalhos todos que você exerce e atua neles, que tipo a biodança, né? Esse equilíbrio global, essas técnicas de meditação, a gestalterapia, são todos aspectos que têm uma validade para as pessoas e que eu gostaria de ouvi-la e quando você puder estar conosco aqui novamente. Será um grande prazer. Muito obrigado.